Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Irmãos, é motivo de alegria estarmos juntos, mais uma vez, como irmãos, como igreja. Eu convido nesse momento, tanto você que está aqui, como você que nos assiste nesse momento, a pegar sua Bíblia e abrir lá no livro de 1 João, logo no primeiro capítulo. Livro de 1 João, logo no primeiro capítulo. Diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava no Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Aleluias. Irmãos, desde o princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Está falando aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é luz. E por causa deles, irmãos, estamos aqui juntos, reunidos como igreja. E por isso, irmãos, eu convido a você a adorar Deus, a adorar Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo da vida, esse Jesus que nós precisamos pregar aos nossos irmãos, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, nas nossas vizinhanças, na nossa comunidade. É esse Cristo encarnado. Esse Cristo, Ele veio, Ele morreu por mim e por ti. E Ele ressuscitou. Ele está vivo. Existe uma promessa, irmãos, que Ele virá um dia buscar a sua igreja. E nós iremos ir junto com Ele. Nós devemos ter essa visão de eternidade. Nós precisamos ter a visão de eternidade. Eternidade. Nós iremos para a Nova Jerusalém com Cristo. A noiva virá buscar a sua igreja. Por isso eu convido você a ficar de pé. Vamos louvar, vamos adorar Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome dele. E desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. E tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Desde o princípio Ele era o Verbo. Ele encarnou, Ele andou, Ele curou. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. E tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Você pode cantar isso essa tarde, irmão?
Lindo és, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Glórias a Ele, irmãos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Louvado seja o teu nome, Senhor, no céu e na terra. Desde o princípio tu era o Verbo se fez carne, o Verbo veio, ele andou, ele curou, ele também sofreu, ele também morreu, mas ele ressuscitou. Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e um dia ele virá buscar a sua igreja, e nós iremos entrar com Cristo. E nós iremos entrar com Cristo. Nós iremos para a glória do Senhor. Nós iremos para a glória do Senhor. Louvado seja o teu nome, no céu, na terra, para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Ide por todos os cantos, pregai o Evangelho. Somos os trabalhadores de Cristo, irmãos, nessa obra grandiosa. Como eu falei no início, nós devemos levar esse Evangelho, nós devemos pregar a todas as criaturas. Nós precisamos fazer o ID do Senhor com alegria, com o coração cheio de alegria, pois um dia, irmãos, alguém pregou para nós. Um dia alguém investiu a sua vida, o seu tempo nas nossas vidas. E nós fomos resgatados, nós fomos alcançados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E hoje Ele habita em mim, Ele habita em você. E por isso nós precisamos levar esse Evangelho para que o Espírito Santo habite em outros corações, habite em novos corações. E assim a sua obra continuará, assim a sua obra irá crescer ainda mais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, cheio de compaixão, cheio de compaixão,
A seara é grande demais, todas as cidades, povoados e aldeias, prosseguiremos, percorreremos, irmãos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. O que é que nós somos, irmãos? Somos igreja dos trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, quando curando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Os trabalhadores, irmãos, o que é que nós somos, irmãos? Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, dando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, abençoando e curando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do seu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, dando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós devemos levar esse evangelho, irmãos, a todas as criaturas. Devemos pregar o evangelho de salvação, o evangelho da cruz do Calvário, o evangelho de arrependimento. E não se preocupe, irmãos, se a pessoa que você vai evangelizar, ela vai ficar chateada, ou se ela não vai querer ouvir, saiba que essa obra é do Espírito Santo. Ele só quer que você vá
Ele só quer que você vá. Ele só quer que você vá. O resto é com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, no céu, na terra, para o todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar orando, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória. Louvado seja o nome dEle, irmãos. Este é o ousado amor do Senhor. Amor esse que nos alcançou. Amor esse que habita em nós também. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ousado é o teu amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, eu saio amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, eu saio amor de Deus. Senhor, teu amor é grande. Senhor, tua graça é grande. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluias. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. Irmãos, continue em pé. E nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, com o coração alegre, o coração cheio de alegria, porque foi o Senhor que nos deu, é o Senhor que nos dá. Nós iremos devolver apenas um pouquinho de tudo que Ele tem nos dado. Louvemos. Coração cheio de alegria, com as palminhas, nós iremos ofertar, nós iremos dizimar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Adoramos, Senhor. Nós louvamos teu santo e eterno nome. Louvado seja teu nome, Pai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor. Eu
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Senhor. Nós te pertencemos, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te pertenço, Deus. Nós te pertencemos, Senhor. Nós te pertencemos, Pai. Louvado seja o teu nome no céu, na terra, para o todo sempre. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelos nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, nós te entregamos, Senhor, nossos dízimos, as ofertas. Pai, seja feita a tua vontade. Nós colocamos também as nossas crianças, Senhor, as que estão em casa, que o Senhor possa continuar a ministrar nos corações das crianças, dos seus pais, dos seus professores. Traz conforto e consolo aos corações, Pai. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, sentados, eu tenho a honra de chamar aqui à frente nosso querido e amado irmão, Pastor Márcio Máximos. Prazer recebê-lo aqui, irmão, na nossa comunidade. Seja bem-vindo. A casa é nossa. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Pai, nós te colocamos, Pai, a vida do pastor Márcio, Senhor, a vida desse homem. Que o Senhor continue a abençoá-lo, que o Senhor continue a usá-lo, que ele possa ser boca tua nessa tarde, nessa noite, e seja feita a tua vontade. Coloca a casa dele, a família dele, e desde já nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado. Boa tarde, irmãos. E a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém? Amém. Que bom estar aqui na casa do Senhor com os irmãos. Fazia já um bom tempo que eu não vinha, e saber que a igreja está de casa nova, por mais que nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor. Mas que bom poder estar aqui com os irmãos, ver alguns velhos amigos e de poder me alegrar com Samuel cantando, né? Eu não sabia que Samuel estava cantando tanto assim. Ele é cantador mesmo, o homem é multiforme, né? E que bom ver os irmãos, é uma alegria do Senhor que eu tenho. E queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Marcos, uma história muito linda, irmãos, uma narrativa que tem falado muito no meu coração e queria compartilhar com você esse texto tão gracioso, tão poderoso, tão simples, que é esse texto lá em Marcos 10, a partir do verso 46 até o 52. Você não tem sua Bíblia aí presente, física, tem no seu celular, você pode abrir também.
E é um texto que vem falar muito no meu coração, irmãos. Marcos 10, 46 ao 52. Que diz assim, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Deixa eu só botar aqui eu gosto sempre de botar o cronômetro para estar. A minha é mais a trinitariana, é Almeida, né? É Almeida. É Almeida. Vamos lá, irmãos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Assim, Deus, te agradecemos por essa palavra que chegou nas nossas vidas. Tu és a luz do mundo. Assim, meu Deus, queremos essa luz na nossa vida, radiante, brilhante, esplendorosa, e que possa brilhantar a nossa vida. Que possa agora, Pai, trazer clareza, entendimento desse texto aos nossos corações. Que possa falar verdadeiramente que Tu és o Cristo, o Messias, o Redentor que vive eternamente. Que Tu és o primogênito do Deus vivo, do Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Assim, Pai, muito obrigado por essa palavra que liberta, que salva, que transforma a vida do homem caído. Assim, meu Deus, eu te louvo em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Um tempo atrás, irmãos, eu trabalhei com um irmão chamado Selva. O nome dele é William. E ele passou 8 anos no exército, né, que chama caserna. E das nossas caminhadas, a gente conversava muito, ele me contou uma história. Ele estava na selva, fazendo um treinamento pelo exército, e ele expressou algo que ele estava vivendo. Ele estava enfiado dentro de um buraco à noite, e ele disse assim: não pode piorar. Só que quando ele terminou de falar, não pode piorar, caiu uma tempestade. E no buraco que estava, ele se encheu todo, ficou até o pescoço, com um fuzil assim. E aí ele disse assim, como eu já falei para os irmãos, não pode piorar. Assim, irmãos, é a nossa vida. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, para vivermos com Ele na sua plenitude. Mas veio a mancha do pecado na nossa vida, e nunca mais a vida do homem foi a mesma. Tudo que estamos passando é devido ao nosso pecado e à nossa rebelião diante de Deus. Mas Deus, no seu plano eterno de salvação, iria se manifestar a sua glória diante do homem caído e aflito. Nesses dias ia se manifestar sinais, prodígios, curas, expulsando demônio, muitas coisas iam acontecer. E o próprio texto de Isaías 42, 7 e 61, de 1 a 3, vai falando disso aí. Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, e os que jazem
em trevas. E o capítulo 61 vai falar que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E o próprio Jesus vai falar isso na sinagoga, quando ele está lá. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus cumpre todos os requisitos do rei messiânico, todas as profecias faladas pelos profetas. Que o Messias restauraria todas as coisas na vida do homem, restauraria a terra na Nova Jerusalém. Cristo é um novo Adão. Nele encontramos um novo nascimento. Então, Cristo chegou. O próprio João Batista vai falar, é chegado o reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. E nessa passagem, Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus está curando, Jesus está ensinando, Jesus está fazendo sinais, Jesus está fazendo prodígios, multidões o seguem, multidões estão maravilhadas. E o objetivo final era Jerusalém, era a crucificação, era a cruz, era a morte, era a destruição da morte para a vida, era a destruição de Satanás, era a reconciliação do homem com Deus. Mas nessa caminhada, nessa ida de Jerusalém, ele passa por uma cidade chamada Jericó. E como sempre, Jesus atraía grandes multidões pelos feitos que ele estava fazendo. Estavam perplexos, né? Ouviam e viam grandes coisas acontecendo ao seu redor. Mas na beira do caminho havia um cego chamado Bartimeu. E você pode acompanhar essa história belíssima na sua Bíblia. Então, esse acontecimento desse cego chamado Bartimeu está em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Cada um dá um detalhe diferente, mas o propósito é o mesmo. Mateus vai falar lá em 20, 24, 25, você que está anotando, depois você vai conferir lá, né? Fala de 2 cegos. Então, 2 cegos no caminho, Mateus vem relatar. Mateus também vai falar que Jesus se move de íntima compaixão. Jesus toca nos olhos dos cegos. Já em Marcos, o único a declarar o nome do cego Bartimeu, fala também o nome do pai, Timeu, é lançada sua capa ao lado, que levantou, ficou em pé e seguiu Jesus. E Lucas 18, 35, 43, relata que o cego pergunta o que está acontecendo, que movimentação é esta? E o povo viu, e o povo glorificava a Deus, louvando e adorando a Deus. E todos diziam, o cego seguiu Jesus. E para entendermos um pouco da vida desse cego, podemos fazer algumas perguntas de início. Quem foi Bartimeu? Como se deu a sua cegueira? Era meramente física ou aconteceu algo aos seus olhos? E a Bíblia vai relatar que ele era filho de Timeu. E quando fala de filho de Timeu, alguma coisa a Bíblia quer falar desse nome. E aí o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer o seguinte: Timeu, ele era um oficial do exército de Israel, se aposentando do serviço militar, se tornou-se um comerciante. Mas, com a chegada dos romanos à Palestina, foram cortados e confiscados seus bens, e aí de um cidadão comum, ele se tornou um revoltoso, um protestante. Em resumo, Timeu foi perseguido, preso, morto por causa da sua rebelião. E aí a história se segue. Após a morte do seu pai, os romanos pegam o filho, o Bartimeu, e mandam arrancar os seus olhos para ele também não se tornar um rebelde, um protestante como seu pai.
se este acontecimento, de acordo com o historiador Flávio Josefo, é verdade ou não, podemos aprender algumas lições com ela. Então, Jesus restaura o aflito. E o tema, irmão, se você está anotando aí, o tema é o Cristo Redentor. Tá? E o Cristo Redentor, ele restaura o aflito. Então, diz já, o que Satanás arrancou de ti? Ou o que Satanás vem arrancando de ti? A alegria de viver? É a pandemia, que a gente dá mais ênfase hoje na pandemia do que em Cristo. São os problemas pessoais, as aflições do mundo. E perder os brilhos dos olhos, a motivação de viver. O que é que Satanás está arrancando da tua vida? O que é que ele está tragando? Está perdendo a fé? Perdendo a família? Perdendo os sonhos, a alegria, os propósitos? Todos nós sabemos que Satanás vem senão para matar, roubar e destruir as vidas conforme a imagem e semelhança do Senhor. Ele vem nos acusar de dia e à noite diante de Deus. Mas a boa notícia é, irmãos, para a minha vida e para a tua vida, é que Jesus está passando. Jesus chegou. O reino do céu chegou. Ele é maior, o próprio João, 1 João vai dizer que ele é maior do que todas as minhas lutas, ele é maior de tudo que eu estou vivendo, porque maior é ele em mim do que está no mundo. 1 João 4,4 vai dizer isso, irmãos. Neste mundo teremos aflição, o Cristo disse, mas contudo, eu venci o mundo por vocês. Dei um exemplo para vocês. Deus disse também para Josué, não temas, não te deixarei, não te abandonarei, mas tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, tenha fé em Deus. Amém, irmãos? O Cristo Redentor, ele ouve o clamor do aflito, ele ouve o clamor do caído. E o relato bíblico fala que o cego, por sua incapacidade de se sustentar, de prover o seu próprio sustento, embora a lei de Deus mandasse os cuidados aos necessitados e aos pobres e às viúvas, não se seguia assim. O povo olhava a cegueira como uma maldição de Deus. E aquele homem abatido pela vida, ou pelos homens, tinha uma fé guardada dentro dele. E essa fé que estava dentro dele, ninguém poderia arrancar, como o historiador Flávio Josefo diz, que os romanos arrancaram os seus olhos. Ninguém poderia arrancar uma fé que ele tinha no Deus vivo. Ele também tinha uma certeza que Deus não ia desampará-lo, nem ia abandoná-lo. A essência da fé é conceder glórias a Deus. É Deus sendo glorificado na fé. E o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, aí sou forte no Senhor. Amém, irmãos? Você parou de orar por causa dos problemas que surgem? Parou de clamar, parou por causa dos problemas da vida, perdeu o primeiro amor. Em vez de adorar, entrou a vergonha, o desespero, o ódio, a decepção, a frustração. Mas Deus, que é o Deus dos exércitos, irmãos, que guerreia as nossas batalhas, Ele está olhando por nós. Ele está ao nosso lado, conduzindo o seu povo, conduzindo a sua igreja, conduzindo a mim e conduzindo a você, como Ele conduziu o povo da saída do Egito, ou até aqui tem estado conosco. Uma coisa que nós, irmãos, crentes no Senhor, cristãos, temos que ver é com os olhos espirituais. Muitas das vezes nós olhamos com os olhos carnais. Muitas das vezes reclamamos a situação que estamos vivendo. Muitas vezes murmuramos a situação que estamos passando. Mas Deus está forjando homens e mulheres para glorificar Ele
na fé. Porque só assim, irmãos, podemos elevar os nossos olhos e os nossos lábios a Deus, glorificando a Deus. E a gente tem que ver essa movimentação de Deus, porque é uma movimentação espiritual. Nós temos que contemplar o Cristo. Porque só Ele pode trazer a restauração das nossas vidas. Só Ele pode resolver os problemas que estamos passando. E quando eu digo Ele resolver, não é Ele sair lá da glória e resolver o nosso problema. Ele vai nos dar força para resolvermos, irmãos, os nossos problemas. Por isso que a Bíblia diz que devemos adorar o Senhor, clamar ao Senhor. Se ninguém fizer isso, o salmista vai dizer: as pedras louvarão e as pedras adorarão a Deus. E o texto fala algumas vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você já clamou assim, irmãos? Com choro, com lágrima, com quebrantamento, com um coração assim radiante por Deus. E uma coisa interessante no cego Bartimeu é que ele não estava desatento ao que estava acontecendo. Ele era cego, ele estava mendigando, ele estava na porta da cidade, mas ele estava atento ao que estava acontecendo na cidade e à sua volta. Porque o próprio Lucas, o texto de Lucas vai dizer, ele perguntou quem passava. Que alvoroço é esse na cidade? Por que essa movimentação? O que está acontecendo? Muitas das vezes nós, irmãos, eu e vocês estamos desapercebidos do que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos filhos, ou até mesmo no nosso local de trabalho. Estamos desapercebidos. E aí Satanás, como é de um leão que ruge, ele vem com as suas garras. Não estejamos, meus irmãos, eu e você, desapercebidos das coisas. Estejamos atentos, alertos, como sentinelas. Porque o próprio Cristo vai dizer que temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. E isso é coisa espiritual, irmão. Estamos conformados com este mundo decaído, por seus princípios que entram no meio da nossa vida, no nosso coração, nos nossos olhos. São as novelas, é o Big Brother, é a internet anônima. O que está acontecendo, irmãos? É os filmes. E essas coisas vão entronizando o nosso coração, vão entronizando na nossa mente, vai afetando os nossos olhos, e apenas estamos aceitando, porque estamos conformados. Mas a palavra do Senhor diz que devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por meio da sua palavra que Ele deixou para nós, irmãos. Amém? Só assim podemos experimentar essa verdade. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7 vai dizer isso aí. Mas maldito o homem que confia no outro homem. Isso é forte, irmãos, né? E faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ele larga o Senhor e vai buscar outras coisas. Este cego não estava na igreja, ele estava na rua, ele estava na sarjeta, mendigando, passando fome, calor, frio. Muitas das vezes nós estamos confortáveis, com ar-condicionado, cadeiras. Às vezes a nossa fé está mais para lá do que para cá. Murmuramos o tempo todo, reclamamos o tempo todo. E aquele cego, irmão, dessa narrativa, ele está atento.
Ele está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Ele está esperando uma oportunidade. Ele estava à beira da sua própria sorte. Não tinha ninguém por ele. Nós temos casa, comida, roupa, emprego, salário, temos tudo e às vezes estamos pior do que esse cego aqui. E uma coisa interessante, por isso que o texto fala muito no meu coração. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a esperança em Deus. Ele não perdeu a esperança do único Deus que poderia resolver a sua vida. Era um Deus verdadeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, o salmista 91 vai dizer isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém, irmãos? Você tem orado assim? Nós temos que nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e entendimento. Queridos irmãos, não vamos ser apenas um povo que louva a Deus com os lábios. O próprio Isaías 29 fala isso. Mas vamos buscar o Senhor de toda a nossa força, com sinceridade, com verdade, com simplicidade. Assim ele ouve e nos manda chamar. E pergunta ainda, o que queres? E uma das coisas que eu venho aprendendo e reconhecendo é esse trabalhar de Deus, irmãos. Como eu louvo a Deus. Como a gente cantando, né? Ousado o amor de Deus. Oh, infinito amor do Senhor. Como Deus tem sido bom. Você reconhece isso na sua vida? Como Deus é bom? Deus é bom. E além de ser bom, Ele é misericordioso. E além de misericordioso, Ele nos redime diante de Deus. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos reconcilia com Deus. Como Ele tem sido bom, irmãos. Agora, só pode enxergar isso com os olhos espirituais. Por mais que passamos por aflição, por mais que passamos por dificuldades, por mais que estamos perdendo o ente querido, nós reconhecemos, Deus é bom. É como mandei uma mensagem para o nosso querido irmão que perdeu o pai, e ele disse assim para mim, mas Deus é bom. Antes de levar meu pai, Deus tocou no coração dele e ele aceitou Jesus. Como Deus é bom, irmãos. Mesmo na tragédia. Mas para isso, temos que ter olhos espirituais. Temos que ser servos do Altíssimo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele continua trabalhando quando nós dormimos. Quando nós vamos mais tarde nos deitarmos nas nossas camas ou nas nossas redes, Deus está trabalhando ao nosso favor. Quando nós colocamos diante do Pai a nossa vida, a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa dor, Ele está trabalhando ao nosso favor, irmãos. Queridos, Deus trabalha e não vemos. Deus nos livre e não vemos. Ele continua trabalhando. O próprio Cristo disse, né? Meu Pai trabalha até agora. Ai, irmãos, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador sobre toda a terra. Você não sabe disso, irmãos? Lá em Gênesis, haja. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Isaías 40, irmãos, 28, 29. Esse é o nosso Deus. Se lermos, irmãos, a Bíblia com entendimento, com luz, nós vamos extrair coisas para a nossa vida, para o nosso coração.
Porque o Cristo Redentor, ele ouve um clamor intenso. E quando o cego, ele ouviu o relato que era Jesus, o Nazareno, que passava, que estava ali andando por perto dele, ele não perdeu um tempo. E o texto você pode ver comigo. O que é que ele começou? Quando ele ouviu falar que era Jesus, o que é que ele falou, irmãos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não disse, oh meu pai, oh meu Deus, oh, não ficou murmurando, lamentando, ele clamou. Era a oportunidade dele. E nessa fala que ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele reconhece o Cristo como o Messias. Ele vê Jesus como Cristo. Ele vê Deus presente, Deus encarnado, enviado por Deus, o Salvador da humanidade, o grande Rei. Enquanto os fariseus queriam matá-lo, queria matar Jesus, queria apedrejar Jesus, queria agarrar Jesus, o cego louva ao Senhor. O mendigo adorava, o mendigo exaltava. Quem era cego? Bartimeu ou os fariseus que tinham olhos e tinham ouvidos? Quem era cego? Quem era surdo? O cego, ele reconhecia que Jesus era um representante da casa de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. Jeová é a salvação, a minha salvação. O Filho do Deus vivo. Ele diz, ó Senhor, tem compaixão de mim. Ó Senhor, tem piedade de mim. Me auxilia na minha angústia, na minha dor, no meu sofrimento. Ó Senhor dos exércitos. Ó lindo, lindo, lindo és tu, Jesus. Oh, Jesus, minha salvação está chegando, oh, aleluia, oh, glória a Deus, irmãos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Isso se cumpriu, irmãos, em Cristo. Jeremias 23, 5. Porque o Cristo Redentor, ele dá força a um clamor perseverante em meio à oposição. Todavia, quando estamos nessa condição, parece que tudo vira contra nós. Somos repreendidos, somos advertidos, somos taxados como Zé Ninguém, Deus te abandonou, Ele não virá te salvar, Ele larga esse teu Deus, como a mulher de Jó, Ele te abandonou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tudo vira contra nós. Vem uns amigos e começa a criticar, começa a falar. Mas em vez de ficar deprimido, choramingando pelos cantos, magoado, triste, oh Deus, depressivo, sem esperança, o que acontece, irmãos? De uma hora a outra, ele busca uma força dentro do seu âmago, né? Dentro do seu ser, dentro de alguma coisa que ele cria, e ele cria no Deus vivo. E o texto vai falar que uma força sobrenatural, uma fé viva diante de Deus, ele grita mais alto do que a multidão. Você já gritou, você já ouviu uma multidão, irmãos, falando, gritando, andando, e é zoada para cá, e uma multidão fala alto, a gente não consegue nem ouvir quem está do lado, e ele grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E nesses clamor, eu não digo grito, nessa paixão verdadeira, nesse amor intenso, ele chama a atenção do Senhor. Não sei se acontece na tua vida, comigo acontece, irmãos, quando eu estou aflito, quando eu estou, às vezes, cabisbaixo, ansioso, assim, preocupado, eu vou lá, ô Jesus, e choro na presença do papai. Não sei se você acontece isso. E eu boto um louvor, aquele louvor que toca o coração, e eu choro, me ajoelho, levanto os braços. E ali, irmãos, eu saio fortalecido no Senhor. Não sei se você faz isso, eu faço isso, irmãos, de costume. Buscando o Senhor, porque Ele é minha força, meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele, nada posso fazer. E Jesus para. Ele para porque ele viu uma fé transbordante, uma fé radiante, uma fé viva. E Jesus não rejeita, irmãos, isso aí. Se a gente for ver a história, Jesus, quando aquela mulher do fluxo de sangue lá e toca com fé, é só Ele que pode me salvar. E ela toca. Jesus para. Quem me tocou? Ele sabe quem tocou ele. Jesus não resiste a um coração quebrantado, irmãos. Ardente, um clamor verdadeiro, um grito de súplica. Quando há lágrimas nos olhos com adoração. Por isso que o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele relata que Jesus, movido de íntima compaixão, parou. Você tem aceitado a sua condição hoje? Você tem se rendido, irmãos? Você tem se rendido às vozes contrárias que são fortes vindo contra você? Dizendo que você é isso, que não vai dar jeito, que você não tem mais solução, você tem aceitado essa condição? Uma vez, irmãos, eu estava fazendo um tratamento médico no joelho e o médico disse assim, tu vai ficar com essa dor crônica por resto da tua vida. E aí cheguei na fisioterapeuta, tu vai ficar velhinho aqui comigo. Nós dois vamos ficar dois velhos aqui na clínica. Aí eu, tá certo. Procurei outro médico, irmãos. Procurei outro fisioterapeuta. Não aceitei a condição, irmãos. Hoje eu corro, jogo bola. Hoje tem outros problemas. Hoje o problema é o tornozelo, né? Não aceitei, irmãos, a condição. Estava fazendo outro tratamento e a médica disse assim, toma esse remédio. Eu disse assim, doutora, eu não vou tomar esse remédio, não. Eu não vou ficar dependente de remédio, eu vou adorar o Senhor, o Deus vivo do céu. Eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a orar, eu vou começar a clamar a Deus. Eu falei isso para ela. E assim eu estou fazendo, irmãos. Nós aceitamos a nossa condição. Nós perdemos a fé no meio da tribulação. Nós desistimos, jogamos a toalha. Nós não perseveramos, nós não clamamos. Nós nos rendemos. Mas Cristo disse, eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Amém, irmãos? Amém. Não aceite, irmãos. Busque até onde for necessário. Porque Deus, irmãos, está ao nosso lado. E as vozes contrárias, irmãos? Têm dado ouvidos? Porque a multidão dizia assim para o cego, quando ele clamava, diz, cala-te, cego, fica aí na tua, não perturbas o mestre. Deus não vai te socorrer, não. Ele te abandonou. Tu está aí na sarjeta, quem és tu, um mendigo? Que vozes estamos ouvindo?
Que vozes você está ouvindo? Mas eu digo uma coisa, irmãos, espere em Deus. Clame a Deus. Não se turbe o vosso coração, João vai dizer, né? Espere em Deus. Tem uma canção também, espere em Deus. Espere em Deus, irmãos. Clame, chore, ajoelhe, e Deus vai te dar a tua bênção, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Mas tem que ser perseverante, tem que ter um clamor, tem que ser persistente, tem que ser como uma viúva. Foi lá e pediu para julgar a sua justiça, o juiz. Que vozes estamos ouvindo? Ouve a voz do Senhor. Não ouve vozes contrárias, não. E nesta condição, irmãos, que estamos, que nesse cego estava, ele saiu um brado de vitória, um brado, um grito, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitas das vezes, irmão, sabe o que Jesus quer? Eu vou dizer aqui esse segredo especial para você. Jesus quer ativar a nossa fé. Jesus quer fortalecer a nossa fé. Ele quer que exercitamos a nossa fé. Jesus passa. Aquela mulher Ciro-fenícia da Cananeia também clamou, Jesus, filho de Davi. Quando Jesus está curando, ele, não é para vocês, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Mas ela reconhece o Cristo, irmãos. Jesus não estava nem dando bola para ela. Mas ela, de tanto insistir, ela ia lá. E Jesus ouviu a sua causa. Vai lá que tua filha está sã, está curada. É assim que Jesus faz, irmãos. Ele passa. Porque ele quer ouvir um clamor. Ele quer ouvir um brado. Ele quer que a gente exercite a nossa fé. Por isso que ele vai dizer se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer também para os homens lá que estão saindo do barco na tempestade, homens de pequena fé. Ele quer que a gente tenha um pouquinho de fé. Então Jesus quer exercitar a tua fé no meio da tribulação, no meio da tempestade, porque Cristo está lá. Ele não está dormindo não, irmãos. Ele está bem atento. E Ele está andando para te socorrer. Amém, irmãos? E aí ele faz uma parada extraordinária para atender o aflito e o caído. Ao parar, Jesus manda chamar aquele que gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No mesmo instante, os seus discípulos vão lá buscar aquele cego, dizendo, e uma coisa interessante, irmão, quando ele diz, tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, lá no verso 49. E eu pensando, o que é que isso quer dizer, tem bom ânimo? E aí eu estudando, diz assim, amigo, vai ficar tudo bem contigo agora. Ele te chama. Os discípulos, quando diz, amigo, vai ficar tudo bem contigo agora, porque os discípulos sabiam que o mestre ia fazer alguma coisa. Os discípulos já tinham visto vários milagres. E eles estavam confiantes que ia acontecer mais um milagre. E quando eles estão levando aquele homem, sabe que Jesus vai fazer o milagre. Por isso que ele diz, vai ficar tudo bem contigo, meu. O mestre te chama. E uma coisa interessante, que o texto de Marcos vai dizer que ele tem uma capa. E uma capa significa proteção. Proteção do calor, proteção do frio, proteção de tudo. É a única coisa que ele tem. E ele lança fora, ele larga fora, e dizendo, isso aqui não é mais importante. Isso aqui não tem mais valor. E muitas vezes, irmãos, nós estamos presos, algemados, acorrentados nos nossos problemas emocionais, nos nossos problemas financeiros, nos nossos problemas cotidianos, porque nós não conseguimos nos livrar das quinquilharias que existem nas nossas vidas. Dos trecos, das bugigangas. Nós não conseguimos sair, tirar fora.
Estamos presos. Mas Cristo, o Redentor que vive, ele vem nos libertar. Porque ele vem soltar todas as prisões. Ele vem dar vista aos cegos, trazer luz no meio da escuridão. Mas ele quer que façamos a nossa parte. Ele quer que nos livramos da idolatria, do que nos prende, do que nos atormenta. E aí o cego vai em direção ao alvo, porque o nosso alvo é Cristo, irmãos. Você que está caído por algum motivo, levanta-te, porque Deus te chama, porque Ele quer cuidar da tua vida, como Ele tem cuidado da minha vida, meus irmãos. Caminhe em direção ao Senhor, porque o Cristo Redentor chegou. Mas o Cristo, irmãos, como a gente falou, é que Ele quer exercitar a nossa fé, Ele quer fortalecer a nossa fé, Ele quer que a gente fale. Muitas das vezes a gente não quer falar. Não, mas se eu falar, o diabo vai ouvir. Irmãos, que é isso? Deus quer ouvir. Porque Cristo não faz o óbvio. E às vezes é até estranho a pergunta de Jesus. Eu não sei se às vezes eu estou lendo a Bíblia, mas não está na cara. Mas Jesus não faz o óbvio. Jesus pergunta: meu filho, o que é que eu te faça por ti? O que é que tu queres? Quem está cometido de um mal, irmão, o que é que acontece? Se eu estou enfermo, eu quero ser curado. Se eu estou cego, eu quero enxergar. Se eu tenho paralítico, eu quero andar. Mas Jesus que diz: o que é que tu queres que eu te faça? Não é óbvio? Claro que é óbvio. E a resposta óbvia qual é? Senhor, eu quero ver. Porque Jesus veio buscar o que estava perdido, irmãos. Ele larga as 99 ovelhas para buscar o que está perdido. É assim que Jesus faz. Ele larga tudo e vai buscar aquele que está clamando ao Senhor. Jesus veio trazer a luz no meio das trevas, no meio do tormento, para trazer alívio, alegria em vez de infelicidade, restaurar o que está quebrado, vida para quem está morto, perdão ao pecador. Cristo está batendo e te chamando, pronto para ceiar contigo, esperando um clamor sincero e verdadeiro. E para finalizarmos, irmãos, Ele faz dos aflitos seus discípulos. Logo ao ser libertado, logo ao ver, logo um clamor, logo Jesus passando, logo da escuridão passar, logo ele vendo a glória do Pai, na pessoa do Cristo, ele agora é um discípulo. Ele se torna uma testemunha viva. Agora ele é um pregador do Evangelho. Agora ele vai seguir rumo a Jerusalém. Porque Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo para ser crucificado. E aquele discípulo também está indo. E você, irmãos, é um discípulo de Cristo? É a pergunta que eu faço. E para concluir, eu queria chamar os meninos aqui para a gente cantar uma canção. Não sei se vocês se lembram do jovem que eu falei do exército, né, que estava na caserna, do sofrimento da selva, que ele está lá enfiado no buraco, vem uma tempestade e ele está segurando um fuzil, porque ele não pode deixar o fuzil encher de água, por mais que está chovendo, ele não pode deixar no buraco.
Aquele jovem soldado, no meio do seu sofrimento, sozinho na escuridão da selva, sem esperança de mudança alguma, numa expressar que ele fala, do pior não pode ficar. O Redentor chegou. Chegou na sua vida, como chegou na minha vida. Amém, irmãos? E ele traz consigo perdão e graça. Ele traz consigo compaixão. Ele traz consigo misericórdia. Ele traz consigo o alívio da dor da humanidade, do sofrimento. Ele traz agora esperança. Pois Cristo, Colossenses vai dizer, a esperança da glória, onde restaurará todas as coisas com seu poder, pois Ele é glorioso, e nos dará também um corpo glorioso como Ele está, como Ele é, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Ele faz do cego ver, Ele faz do coxo andar, Ele faz do paralítico levantar, Ele acalma a tempestade, Ele ressuscita os mortos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Queria convidar para você de ficar de pé, por gentileza. Cristo é o Redentor que vive e vive eternamente. Não sei, irmãos, que tipo de aflição, de dor você está passando. Uma coisa eu sei, que o Cristo vive e Ele é Deus todo-poderoso, onipotente, para fazer o que ninguém mais pode fazer. E queria convidar para você a orar. Orar com o coração sincero. Que você começasse a clamar pela glória do Senhor. A dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Orar no nome dEle. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Ele é o Senhor. Ele faz o cego ver. E Ele vai fazer também alguma coisa na tua vida. E se Ele não fizer também, irmãos, Ele é o Deus que faz o que Ele quer. Porque Ele é o Cristo. Queria que você orasse, curvasse sua cabeça. E onde você está, começasse a clamar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Jesus, que possamos entrar nessa ousadia com o Senhor. Reconhecer, Pai, que Tu és Deus, que Tu és bom, muito bom. Que o Senhor, meu Pai, nesses tempos de muitas perdas, de muitas aflições, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Pai, fervorosos no Senhor. Muita gente, meu Deus, sendo abatidas pelas circunstâncias da vida, por uma perda de um ente querido, de um pai, de um filho, perda de um emprego, da falta de sustentar a sua casa, mas que o Senhor, Pai, possa vir com bonança, alimentar a fé espiritual, porque nós tendo essa fé, Pai, essa fé poderosa no Senhor, temos tudo, porque sairemos, lutaremos, perseveraremos, porque o Senhor está conosco. Assim, meu Deus, eu oro pela Tua igreja, que o Senhor fortaleça a sua fé, dando uma fé viva, uma fé inabalável, uma fé imensurável, uma fé que vai vir, meu Deus, que vai vir derrubar barreiras, obstáculos, acreditando que o Senhor é Deus, que o mais o fará, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o nosso bom pastor que nos vai levar, sim, ao vale da sombra da morte, mas em seguida vai nos levar aos pastos verdejantes. Oh Deus, que possamos sair do deserto fortalecidos no Senhor, com uma fé, Pai, exercitada, uma fé genuína, uma fé que, meu Deus, que não beira nem para a direita nem para a esquerda, mas se levanta e vai correndo aos braços do Pai. Assim, meu Deus, eu oro pela Tua igreja, que o Senhor levante o caído, que o Senhor anime o desanimado, que o Senhor, meu Deus, possa dar força ao que está sem esperança. E obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e a paz e o amor e as doces consolações do nosso Deus, do nosso Senhor soberano, esteja para todo sempre. Uma semana abençoada na tua vida, uma semana abençoada no teu local de trabalho, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos.